Bom, a gente falando de gestão, falando de consumo de água, é um dos temas que é mais né, recorrentes aí para qualquer condomínio é a individualização de água, né? Então, assim, se a gente pudesse passar uma sugestão para os condomínios, para os síndicos e tal, é, tanto para aqueles que já são individualizados ou para aqueles que vão ser, ou que estão sendo, na verdade, né? Que agora os edifícios, né, os prédios, eles saem preparados, então eles Sim, saem. Inclusive até parece que mudou agora, a construtora está entregando já com hidrômetros, eu acho que né, muitas vezes sim, muitas vezes já entrega com hidrômetro, que é uma sim, baita de um avanço, né? sim. Porque muitas vezes só entregava preparado, só que até a aquisição dos hidrômetros, tudo demorava pra caramba e ficava 2 anos lá Sim. gastando água sem individualização e tal. Mas qual que você acha que seria a principal dica, qual que seria a principal sugestão que a gente pode dar, tanto para aqueles que já são ou para aqueles que ainda vão ser? A individualização, e esse é um tema bastante interessante, porque apesar de parecer ser novo, né, realmente a gente tem aí uma quantidade gigante de edifícios mais antigos que não foram preparados, não foram projetados, né, para receber o medidor individual por apartamento. Não estão, né? Isso a gente pode falar que a partir ali de 2004, 2005, que as construtoras começaram a entregar então os primeiros edifícios de fato, né? Começou uma onda ali, 2004, 2005, de Isso em São edifícios Paulo, né? Na cidade de São Paulo, muito em São principalmente, Paulo. né? E Exatamente. aí, a partir de São Paulo, óbvio que também Vai. começou, né, Aham, a aham, espalhar. aham. Mas eu diria que 2004, 2005 foi um momento interessante que começaram as construtoras a entregar, como você bem colocou, o edifício chamado de preparado, que muitas vezes era uma preparação estranha, porque você continuava tendo que instalar, às vezes, né, ou melhor, para você fazer a individualização, né, do apartamento, dos apartamentos, às vezes você tinha que instalar 2, 5 medidores, tá? 10 até medidores eu cheguei a ver sendo instalados dentro dos apartamentos, porque a previsão que foi deixada foi feito o mesmo projeto de sempre, né? Com Só várias que, aham. tubulações ali, várias plumadas, então, de Nossa, abastecimento. isso eu não peguei, cara. Eu não lembro disso, não. Você tá bem mais velho que eu, hein? Ah, tô, cara. Os cabelos brancos aqui já não deixam mentir. Mas a realidade foi essa, que então a gente teve ali uma adaptação, na verdade, de um projeto que era convencional ainda, que só facilitava a instalação de vários medidores, mas não era um único medidor, acabavam sendo vários medidores, até porque começou a se utilizar, né, dentro dos projetos, o shaft, o forro falso, como áreas abertas ou com acesso, Com né, acesso. para se Aham. chegar até as tubulações. Então, você conseguia instalar até que facilmente o medidor, mas eram vários medidores. Então, assim, acho que um ponto importante de colocar são esses recortes, né? Se a gente for pensar, então, antes de 2004, 2005, muito poucas construtoras, muito poucas iniciativas ocorreram no Brasil relacionadas à medição individualizada. Às vezes até iniciativas bem antigas, tá? Se a gente for pegar, eu acho que o caso ali de Guarulhos, tem o Secap em Guarulhos, né? Que é uma série de edifícios, daqueles edifícios mais baixinhos, né? 4, 5 andares, e populares e tal. Então ali, alguns desses edifícios em Guarulhos receberam medição individualizada, na época, acho que década de 70 para 80, algumas iniciativas de estudos do IPT com a Sabesp para Aham. fazer medição Aham. individualizada na década de Que eu 70, me né? lembre, a individualização em São Paulo, né? Ela começou, virou lei com o José Serra prefeito. Uhum. Foi justamente isso aí que você falou, acho que 2004, Foi por 2006, aí, por aí. foi por aí. Isso, em resumo, no início dos anos 2000, que foi o que começou a gerar, fazendo, né, gerar esse tipo de demanda, fazendo com que os projetistas começassem a pelo menos pensar num espaço para instalar, mesmo que fosse múltiplos medidores, né, em forro falso, em shaft, seja lá como fosse. Mas foi aí que eles começaram a projetar, já assim, no início dos anos 2000, e aí que foi 2004, 2005, começaram, né, a de fato entregar, as construtoras começaram a entregar os edifícios com a previsão de A previsão instalação. de instalação, que é o que a gente tem hoje, um hidrômetro por apartamento, num Isso, shaft, e a tubulação dentro do apartamento, no forro, muitas vezes, isso. ela passa, na verdade, entre forro, né? Entre o Nessa, forro de gesso e a laje, né? sim, nessa evolução. Nessa Que evolução, como, exatamente. como eu disse, em 2004, 2005, isso ainda era meio um negócio meio cinza, assim, né? Não, o Aham. pessoal não conseguia identificar ainda o que é essa individualização. Obviamente, naquela época não tinha a leitura remota, não tinha a IoT que a gente está falando hoje, não tinha nada disso, então a leitura era feita no manual, né? Ou não, já Eu, começou. Você lembra? Eu não lembro isso disso. é bem interessante. Quando começou-se esse desenvolvimento, né, de fato, da ideia, porque veja,
Um ponto importante também da gente colocar aqui. Isso vem de um clamor até mesmo, podemos chamar assim, de uma necessidade que a população trazia, principalmente para as concessionárias, de que cada um Tinha que pagar o certo da pagar água. o certo pelo que consome. Exatamente. Por que uma casa eu posso ter o meu medidor e eu pagar pela minha conta, e se eu não pagar, tudo bem, alguém vem e corta e tal, eu me viro, mas sou só eu, individual. E por que no edifício, e aí principalmente nos edifícios de baixa renda, né, nos populares, começou a ter muito esse problema? Eu vou citar um exemplo que eu vivenciei nos meus estudos e tal. Que acho que nem precisa citar nomes de onde foi e tal, mas em resumo, isso eu realmente vivi, eu acompanhei. Junto com uma concessionária bastante conhecida, a gente fazia alguns trabalhos, né, voltados à economia de água, etc. Ainda na época que eu estava desenvolvendo meu mestrado e tudo. E foi bastante interessante porque eu pude ver de perto essa necessidade no pessoal de baixa renda no edifício popular. Por quê? Imagina um edifício popular, eu tenho ali os meus 20 apartamentos, sei lá, tem o térreo mais 4 andares, 4 por andar, então 5, né, no total, vezes 4 deu 20 apartamentos, 20 unidades. Chegava uma conta para esse bloco, uma conta única, que esse bloco teria que dividir pelas 20 unidades para pagar a conta para a concessionária. Só que muitas vezes acontecia o seguinte, infelizmente tinha uma pessoa que estava passando por muita dificuldade e não conseguiria pagar a sua parcela, outro que estava desempregado também não ia conseguir pagar, ou estava fechado, né? Mas tinha algum vazamento às vezes lá dentro e ninguém estava vendo, então tinha um consumo, acabava tendo esse vazamento que entrava como volume consumido. E aí, em resumo, eles tentavam fechar a conta para pagar a concessionária e não conseguiam. Mesmo que então dos 20, 19 conseguissem pegar a sua parcela, faltava às vezes um para pagar, os outros 19 não conseguiam cobrir esse um que não pagou. O que acontecia? A concessionária queria vir cortar a água. Então começou-se esse clamor, não, eu quero, né, individual, quero pagar pelo que eu consumo. Então é uma questão primeiro até de justiça social. Exatamente. Esse é um ponto importante de lembrar. No correr dessa história toda, com o desenvolvimento dessas, né, das construtoras olhando que mesmo, óbvio, para os edifícios populares, mas também para classe média, classe alta e tal, alto padrão, etc., valeria a pena colocar medidor, isso começou a se alastrar. E aí é óbvio que, principalmente no classe média e no alto padrão, é óbvio que as grandes empresas multinacionais que trabalham lá fora com tecnologias de medição remota já há décadas, começaram a ver no Brasil uma excelente oportunidade. Então eu posso dizer para você, Mário, que já ali nos anos 2004, 2005, quando a coisa começou a se movimentar de fato, várias dessas empresas ou já estavam no Brasil, ou já estavam estudando o Brasil como mercado, porque sempre foi um mercado muito interessante, né, para as multinacionais, sejam elas quais forem, e logo vieram para o Brasil, já em 2004, 2005. Já tinham aquelas que estavam aqui, já trouxeram suas tecnologias, muitas vezes importadas, mas suas tecnologias de medição remota, e logo na sequência vieram também as grandes empresas voltadas à prestação do serviço de medição, trazendo sistemas de medição automática e remota para o Brasil. Naquele tempo, ainda muito distante do que nós temos hoje, claro. Estamos falando de 15 anos atrás, 16 anos atrás, é óbvio que a tecnologia mudou muito. Então era muito comum naquela época a gente falar de leitura já por rádio, mas com a gente tendo basicamente a leitura mensal. Você nem imaginava ter leitura diária, por exemplo, muito menos leitura por hora ou até online, como a gente tem hoje com IoT, né? Mas isso foi evoluindo e já naquela época a gente tinha essa possibilidade sim.